Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, como sempre é um prazer te ter aqui conosco. Muito obrigado a você que tem compartilhado, deixado seu comentário aí, dado seu like para o crescimento do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você pode se inscrever, clicar no sininho para receber todas as notificações, todos os nossos vídeos que a gente sempre está postando aqui no nosso canal. Amém? Hoje a gente vai dar fechamento da série da primeira carta de João no capítulo 5 e a gente vai ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Amém? Então vamos lá. Continuando, capítulo 5. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Quer que João quer nos dizer? Que todo aquele que acredita que Jesus Cristo veio como homem nessa terra e que foi o próprio Deus que gerou ele nessa terra, é nascido de Deus. Ele já veio, ele já cumpriu as profecias. Por quê? Porque João está combatendo aqui, como eu já falei em outros vídeos, várias linhas de filosofias heréticas que estavam sendo entranhadas dentro da igreja, querendo tirar o foco da imagem de Cristo nessa terra como verbo. Para muitos, Jesus Cristo era divino e Jesus Cristo, homem, era outra coisa. Então, João quer nos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo gerou o seu próprio Filho, que se verbalizou nessa terra e veio e cumpriu a profecia. Amém? Assim sabemos que amamos filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. É claro, quem não obedece, não cresce. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque aquele que já entendeu a Bíblia, aquele que já entendeu os mandamentos do Senhor, aquele que já entendeu o mistério da salvação, aquele que já entendeu o que é ser servo, o que é ser cristão de verdade, nada vai ser pesado para ele. Por quê? Porque ele tem intimidade com seu Deus, ele tem relação com seu Deus, ele já entendeu o seu chamado e agora ele tem que ser testemunha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todos aqueles que é de Deus vence o mundo, por quê? Aquilo que eu já falei, já entendeu a palavra, foi regenerado, é uma pessoa salva que trabalha para o reino de Deus. E ele trabalha através de quê? Da fé no Filho de Deus, crendo que Jesus Cristo veio nessa terra e que ele venceu o mundo. Assim como ele venceu o mundo, também nós podemos vencer através da fé, através de muita leitura da Bíblia e através de muita oração. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque o Messias vai te dar o suporte através do seu Espírito. Ele vai te limpar, ele vai te sarar, ele vai fazer grandes coisas porque você tem intimidade com seu Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A água aqui representa Jesus Cristo, o sangue representa Jesus Cristo e o Espírito representa também Jesus Cristo. Por quê? Porque a água é que jorra para a vida eterna. O sangue é que dá vida a todos os seres viventes dessa terra. Então a vida está no sangue, a vida está no corpo. A vida depende de água. A maioria do nosso corpo tem que ter muita água. A maioria do planeta Terra é de água. Então a vida está na água, a vida está no sangue e a vida está no próprio Espírito Santo de Deus. E nós temos que dar testemunho, porque Ele é a verdade, Ele é o Filho de Deus. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Ele está repetindo. E os três são unânimes em dizer que Jesus Cristo é o Verbo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Espírito, Ele é a água que jorra para a vida eterna e Ele é o sangue que dá vida a todos os seres viventes. Só que Ele é maior, Ele é o maior testemunho. Nós aceitamos o testemunho dos servos do Senhor, dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, servos do Senhor, mas o testemunho do Senhor é muito maior que todos os anjos. Por quê, pastor? Porque foi Ele que doou a vida dele na cruz do Calvário. Não foi eu e não foi você, foi o próprio Deus que foi lá
morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O próprio Deus testifica que Jesus Cristo, o homem, é o Filho de Deus que veio a essa terra. Então, se eu não crer nisso, eu não tenho vida em mim mesmo, eu não tenho testemunho, eu sou um mentiroso, porque foi o próprio Pai que gerou o seu amado Filho. E este é o mandamento: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Por isso que não há outro meio de se obter a salvação, é só através do Filho Jesus Cristo. Você não pode obter a salvação através de Buda, Maomé, Maria, Papa, pastor ou qualquer ser vivente nessa terra. A salvação só existe um caminho e o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai a não ser pelo Filho Jesus Cristo. Amém? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida, porque a salvação vem pelo Filho, o Filho homem, o próprio Deus que se verbalizou nessa terra, combatendo o gnosticismo, combatendo o docetismo e combatendo as filosofias de Cerinto, que difundia o Jesus Cristo divino com Jesus Cristo humano, separava os dois. Para Cerinto, Jesus Cristo divino, ele incorporou em Jesus no batismo de João Batista, mas quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, o Jesus divino se apartou do corpo do Filho. Isso é uma grande heresia que estava sendo ensinado na igreja. Então João está dizendo, não, quem tem um filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. A junção do Deus Pai com Deus Filho e o Espírito Santo. A obra manifestadora do Filho de Deus nessa terra, a Trindade agindo em favor da humanidade. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, se eu crer no Filho de Deus, se eu obedecer ao Filho de Deus, se eu tenho a certeza, tenho a fé no Filho de Deus, eu tenho a vida eterna. E aquele que não tem a vida eterna. É muito simples. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Aí está o segredo de quando a gente for orar, fazer um propósito, um voto diante do Senhor, sempre perguntar para o nosso Deus se é da vontade dele. Se for da vontade dele, Deus ele vai te ouvir, vai te honrar e vai te abençoar. O nome dele vai ser glorificado. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos, porque isso é intimidade com o Senhor. Toda vez que você coloca no seu coração de abençoar uma pessoa, de fazer algo que vai testemunhar, engrandecer o nome do Senhor, Ele assina a tua bênção, Ele assina a tua vitória, mas tem que ser sem interesse em querer receber alguma coisa, mas em pró dos necessitados, do teu próximo, e Deus vai te edificar e Deus automaticamente vai te abençoar, porque você está com um propósito em querer ajudar as pessoas, não querer só as benfeitorias de Deus, mas sim colocando Deus na direção de tudo que a gente faz, de tudo que você vai fazer. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Por quê? Porque somos pecadores. Se a gente está no caminho do Senhor, a justiça dele, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não vai mais nos levar à morte espiritual. Amém? Existe 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Amém? Mas esse é um outro tema que a gente vai passar aqui no nosso canal. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Por quê? Porque você está coberto, você está protegido pelo esse poder que a gente não vê, que é sobrenatural de Deus, mas há uma proteção espiritual na nossa vida se a gente é de Deus. Se a gente nasceu de novo, se a gente
é salvo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos protege. O maligno não nos atinge, a não ser que seja a permissão do Senhor, como foi no caso de Jó, que Deus permitiu que o diabo o tentasse, tirasse tudo dele, mas Jó glorificou no final, mas Jó glorificou o Senhor, não era por aquilo que ele tinha, mas sim pelo aquilo que ele era, o Deus da vida dele, o Deus que o abençoava. Amém, meus amados irmãos? Então essa proteção está sobre a vida daqueles que creem no Filho de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, o sistema que é gnóstico, o sistema que é satânico, o sistema que oferece muitas coisas para que a gente venha adorar. Então tudo que está no sistema, as corporações, os banqueiros, as instituições, sociedades secretas, a gente vê que a maioria das coisas que estão aí no mundo, o ONU, que está por trás de tudo, são pessoas que só pensam em poder, são pessoas que só pensam em si. Então o sistema é de Satanás. O mundo é de Deus, mas o sistema hoje que rege o mundo ímpio é de Satanás. Amém? Mas tem o poder, como eu já falei, que nos protege, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Você lembra que o Senhor falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, João 14, você pode ler. Eu vou mandar o Paracleto, o Espírito Santo da verdade, e ele vai estar com vocês para todo sempre até que eu venha. Eu estarei convosco para todo sempre até a consumação dos séculos, até o final dos dias. Então nós temos essa proteção, mas hoje o mundo está aí, é do maligno e oferece muita coisa com seu conhecimento, com as suas filosofias, querendo distorcer a palavra do Senhor. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Jesus veio, ensinou, foi na sinagoga, fez a sua parte, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o nosso Deus, ele veio, cumpriu a profecia, ele se verbalizou, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o mesmo Deus. Amém? O seu amor pela humanidade é muito grande e muito forte, que ele doou o seu Filho para receber as marcas na mão, na outra mão, aqui no lado, para mostrar o seu amor pela humanidade e dar a garantia do passaporte daqueles que vão crer no Filho de Deus. Amém? E ele encerra aqui essa carta com um alerta. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, porque era muita tentação. Os imperadores eram vistos como os deuses. O panteão grego-romano, Artemis, Afrodite, Júpiter, Baco, Dionísio, Afrodite, esse panteão, Diana ou Artemis, tudo isso era uma idolatria muito pesada que estava por trás. E esse povo adorava esses ídolos e adorava o imperador. Então, pregar o cristianismo, dizer que tem um novo rei, que tem um outro poder acima de Roma, era, meu irmão, muito complicado. Por isso que muitas pessoas morriam, eram jogadas nos coliseus, eram presas, a perseguição era grande por causa do sistema, por causa da adoração a esses panteões de ídolo e ao próprio imperador. Amém, amados irmãos? Então a gente está encerrando o nosso estudo. Eu vou buscar aqui para você, para encerrar, os ídolos atuais, que às vezes a gente não pensa que a gente é idólatra, mas tudo aquilo que a gente coloca acima do Senhor é idolatria. Então eu quero te mostrar, para a gente finalizar, os ídolos modernos dessa geração. Amém? Esses aqui são ídolos da antiguidade, Baal, bezerro de ouro. Então essas miniaturas faziam parte da cultura do mundo antigo, onde as pessoas pegavam essas miniaturas e vendiam, dava muito lucro, dava muito dinheiro, e são deuses pequenos. Aqui nós temos Baal, nós temos bezerro de ouro. Então isso é idolatria pura. Então o Senhor nos pede para a gente fugir dessas coisas. Trazendo para o nosso mundo moderno, está aqui. A idolatria moderna está nos Vingadores, nos filmes que estão aí, que Hollywood mostra, os Eternos.
Spider-Man, que é o Homem-Aranha, agora o Cavaleiro da Lua, Moonlight, Doctor Strange, Doutor Estranho, que está aí no cinema. Então tudo isso são ídolos. Você não é proibido de assistir um filme desse. O que você não pode é pegar essas miniaturas, dar para o seu filho, que aquilo vai se tornar um ídolo para ele. A mente dele vai ficar focada nessas coisas do mundo, do sistema. É isso que o Senhor não gosta. O crente, ele é separado do mundo. Você está no mundo, você vive no mundo, mas não compartilha com as filosofias do mundo. Então mudou as épocas, mas hoje a gente vê que realmente está entranhado em toda a igreja. Então, se você conhece a verdade, você vai ver as coisas com equilíbrio e vai ter uma vida mais santa diante do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Muito obrigado a você que ficou comigo até o final dessa série. Que o Senhor venha te abençoar grandemente com esse estudo, abençoar a tua casa, a tua família e todas as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, vão ainda assistir esse estudo, que elas possam compartilhar, dar esse ensino nas suas igrejas, mandar para uma família que precisa conhecer a verdade. Este é o foco do nosso canal. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor venha te guardar de todo mal. Como sempre, tchau, bye, fui. Fique ligado aqui no nosso canal, em todas as nossas séries. Amém?